E eu quero dizer a vocês todos o seguinte: neste mundo, há muita gente que tem problemas. Aliás, neste mundo não há ninguém que não tenha problemas. Você já conheceu alguém que não tem problemas? Só se não for deste mundo, não é? E porquê? Porque Jesus disse que o diabo estava aqui assim. Ele é que é o mau. Ele é que veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero lhe dizer que o diabo é muito mau, mas Deus é muito bom. Aleluia. Temos aqui um irmão todo entusiasta. Glória a Deus. Eu quero dizer o seguinte. Neste mundo há muitos problemas, doenças, e há situações que são impossíveis ao homem de vencer. Eu conheço pessoas que são muito ricas e que vai tudo bem durante muito tempo, mas de repente há um problema sem solução surge na família. E um homem que era tão forte, de repente vê-se incapacitado para resolver, por exemplo, o caso de um filho que está na droga. Ou a sua senhora que tem um cancro e não tem mais que uns tantos meses de vida. Esta é a realidade que se passa aqui neste mundo. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo vive nesta manhã. Jesus Cristo morreu na cruz, foi parar ao fundo dos infernos, mas Ele foi lá por causa de si e de mim. Ele foi para o inferno durante 3 dias para que você não precise de ir lá parar. E Deus o Pai disse basta, porque Jesus durante estes 3 dias pagou a sentença que chega pela humanidade inteira. E Jesus foi a única pessoa que ressuscitou dos mortos. Mais ninguém ressuscitou dos mortos. Só Jesus venceu a morte. Só Jesus venceu o inferno. Só Jesus venceu o diabo. E Jesus está vivo. Ele está vivo e está aqui nesta manhã. Para o curar, para o ajudar, para o libertar. Então, qual é o recado de Deus para si nesta manhã? Tire os olhos do seu problema. Ponha os olhos em Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes as pessoas vão a Deus e dizem: oh Deus, eu tenho um problema tão grande. O meu filho está na droga. Oh Deus, a minha mulher tem um cancro. Oh Deus, eu não tenho dinheiro que chegue. Quer dizer, as pessoas estão a dizer a Deus quão grandes são as suas montanhas. Mas nesta manhã, Deus quer lhe dar um recado. E o recado de Deus para si esta manhã é: não vá dizer a Deus quão grande é a sua montanha. Vá dizer à sua montanha quão grande é o seu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia a Jesus Cristo. Em vez de chorar a Deus e dizer: oh Deus, eu tenho este problema, mais aquele, mais aquele outro. Vire-se para a sua montanha e diga: eu te quero te dizer, montanha, que o meu Deus é maior que tu. Eu quero dizer, você vire-se para a sua enfermidade e diga: enfermidade, eu te quero dizer que o meu Deus é maior do que tu. Você vire-se para o problema familiar e diga: problema familiar, o meu Deus é maior do que tu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Dê Ele uma outra salva de palmas. Talvez você esteja doente. Hoje aqui nesta sala, talvez você esteja doente. Mas eu lhe quero dar um recado de Deus. Tire os olhos dessa doença. Ponha os olhos em Jesus, que é maior que essa doença. Jesus dizia assim: se tu creres, nada é impossível para ti. Quem é que está aqui que crê em Jesus Cristo? Amém. Oh irmãos, nada é impossível para Jesus Cristo. Ele é Deus. Quer dizer, tudo Ele pode.
Ele consegue tudo. Aquilo para si é impossível. Aquilo para mim é impossível. Para ele é uma brincadeira. Faz tudo. É canja. Se talvez você esteja cercado de problemas financeiros, contas por pagar, nem sabe como é que vai fazer. Qual é a solução, pastor? Tire os olhos desses problemas. Tire os olhos dessa montanha e olhe para Jesus Cristo. Não olhe para a sua montanha. Olhe para a sua solução, que é Jesus Cristo. Talvez o seu filho ande em maus caminhos. A sua filha ande por maus caminhos. Tire os olhos desse problema. Veja o seu filho por detrás da cruz do Calvário. Veja o seu filho, talvez ande num caminho mau. Talvez nem pare mais em casa, uma filha. Mas olhe não para ela como ela está agora. Mas olhe para ela depois que ela se entregar a Jesus Cristo. E será lavada pelo sangue de Jesus Cristo. É assim que você tem que olhar. Jesus é maior que o seu filho. Jesus é maior que o diabo que está a atuar na vida do seu filho ou da sua filha. Amém, irmão? Talvez você não tenha emprego. E até se pode dar o caso de você ser uma pessoa já de idade e pensar, puxa, com a minha idade, quem me vai dar o emprego? Mas eu lhe quero dizer uma coisa. Tire os olhos do seu problema, ponha os olhos em Jesus Cristo, que é o Senhor dos Senhores. Nada é impossível para o Senhor Jesus Cristo. Nada é impossível para Ele. Aleluia. É a altura do povo de Deus tornar a olhar para Jesus Cristo. O povo de Deus sempre, o povo português sempre foi um povo de fé. Posso ouvir uma amém? Pois então é a altura de nós tornarmos a olhar para Jesus Cristo, porque só Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Talvez fizeram mal no seu emprego. Alguém o prejudicou. Alguém o tratou mal. É a altura de você fazer o que Jesus manda, de perdoar toda essa coisa. Não guardar nenhum ressentimento no seu coração e olhar para Jesus Cristo. Não queira você fazer vingança. Não queira fazer justiça pela sua própria mão. Deixe que o Senhor Jesus seja o seu juiz. Não queira provar que você estava certo. Não queira provar nada. Deixe Jesus ser o seu Deus. Ponha a sua mão no ar e diga: o Senhor Deus é o meu Deus. Jesus Cristo é o meu Deus. É o meu Senhor. Senhor da minha vida. Amém. Você já reparou que, por exemplo, uma pessoa que tem um automóvel, não é verdade? E ele vai a guiar. Normalmente é o chefe, o pai da família. Ele vai a guiar e tal. E depois vai a esposa ao lado e os filhos atrás. Então, a família tem um automóvel e o pai vai a guiar o automóvel. Eu quero dizer assim o seguinte. Imagine a sua vida como um automóvel. Você saia do volante da sua vida e deixe Jesus Cristo sentar-se no volante da sua vida. Deixe Jesus Cristo guiar a sua vida. Ponha Jesus sentado no trono da sua vida. Que seja Ele o mestre da sua vida. Que seja Ele a dizer o que é que você deve fazer nesta e naquela circunstância. Então sim, Jesus vai guiar você por boas estradas, por bons caminhos, levá-lo a bons portos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diga comigo, Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Não tem outra pessoa. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Havia uma vez o Pedro. E vamos abrir as Bíblias em Mateus 14. Mateus, capítulo 14. Pois, exato, capítulo 14. Mateus 14, versículo 22 em diante. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, esta é a história maravilhosa de Pedro. E quero que vocês olhem para mim, porque esta história se repete na sua vida e na minha. Pedro um dia estava com os outros discípulos de Jesus Cristo e Jesus estava a pregar, assim, numa reunião. Jesus acabou e disse: olha, agora vocês pegam no barco, na verdade, e vão para o lado de lá, do lago. E eles foram. Mas quando eles iam a meio caminho, quando o barco estava no meio do lago, uma grande tempestade surgiu. E eu pergunto, será que foi por acaso? Não, nada acontece por acaso. É que o diabo viu ali uma oportunidade para matar os discípulos de Jesus Cristo. O diabo detesta Jesus e todos aqueles que amam Jesus Cristo. O diabo é mau, não gosta da gente. Amém? Principalmente aqueles que querem servir a Deus, aqueles que vão falar de Jesus Cristo ao mundo que está lá fora. Quem é que é assim que vai falar de Jesus ao mundo que está lá fora? Diga amém. O diabo detesta a nós, como ele detesta o Pedro e os discípulos de Jesus. Então, o diabo arranjou uma circunstância má. Arranjou um vendaval, um grande problema. E a todo o tempo o que o diabo queria era afundar aquele barco para acabar com os discípulos de Jesus Cristo, para que os discípulos não fossem pregar as boas novas, para que as pessoas não se convertessem e não fossem para o céu. Essa é que é a verdade. Posso ouvir um amém? Mas o que aconteceu? Aconteceu que mesmo no meio de um grande temporal, Jesus foi ter com eles por cima do mar. E assim se cumpre o que Jesus disse. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias da vossa vida. Eu nunca te deixarei. Eu quero dizer assim nesta manhã, mesmo quando você estiver a atravessar uma crise difícil, quando tudo parece pior, quando mesmo você não sente Deus ao seu lado, parece que Ele está lá longe, eu quero lhe lembrar uma coisa: Jesus não está longe, não. Ele está assim ao seu lado. No meio de um temporal, Jesus está ao seu lado, Ele é do seu lado, Ele o ama. E Jesus disse: não tenhas medo, sou eu. E o Pedro, muito aflito, disse: ó mestre, és tu, então diz-me para andar por cima e ter contigo. E Jesus disse: vai. E agora imagina, no meio de um temporal, no meio do mar, não se via terra, não se via nada, só se via vento, uma ventania terrível e as ondas terríveis. Pedro sai do barco e começa a andar por cima do mar. Aleluia. Eu quero dizer que é possível você andar por cima do mar, se puser os olhos em Jesus Cristo. Enquanto Pedro tinha os olhos em Jesus, ele andou por cima do mar. Mas o diabo veio e disse: ó Pedro, tu és um maluco, tu és um fanático, quem é que tu pensas que és? Tu já viste este problema? Tu já viste o que é que o médico disse? Tu já viste qual é o caminho do seu filho e da tua filha? Tu já viste o dinheiro que tens que pagar ali que não tens? O que é que o diabo estava a fazer? Fazer com que o Pedro tirasse os olhos de Jesus Cristo para pôr os olhos no problema. E foi precisamente quando o Pedro tirou os olhos de Jesus e pôs os olhos no problema, foi então que o Pedro começou a afundar-se. Enquanto o Pedro tinha os olhos em Jesus, o Pedro caminhou por cima do mar. Ele estava a andar por cima do mar. Ele estava a andar com um milagre na sua vida.
Por isso eu estou a dizer que o recado de Deus para si esta manhã e para mim é: tire os olhos do problema. Ponha os olhos em Jesus Cristo. E também você poderá andar por cima do mar. Também você andará por cima do mar e você vai vencer. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Dê a Jesus uma salva de palmas. Havia um homem, ele chamava-se Eliseu. Foi um grande profeta. Este homem Eliseu, fez muitos milagres e maravilhas. E então, o rei da Síria, um rei mau, um rei que não quer nada com Deus, um rei que não queria nada com os servos de Deus. Esse homem, sabe o que é que ele fazia? Este rei da Síria? Ele ia incendiar os campos de trigo do povo de Deus. Imagina, o povo de Deus semeava. Esperava meses e meses pela colheita. Quando finalmente era a altura de colher o trigo, o milho para fazer pão, enfim, para comer, não é? Sabe o que é que esse homem mau fazia? Ia lá com os seus soldados, com tochas, à noite, e incendiava a seara toda. Vocês acham isso bem? E mais, se ele pudesse, matava também os filhos de Deus. Era isso que esse homem mau fazia. E então ele fazia emboscadas para ver se matava mais pessoas. Mas Eliseu era um homem que orava. Então Deus lhe dava os planos do inimigo. E assim o povo de Deus sempre se safou. E então, um dia, este rei mau decidiu: eu tenho que matar este Eliseu. Porque enquanto o Eliseu estiver a orar, eu não vou conseguir vencer o povo de Deus. E a lição aqui a tirar é esta: enquanto o irmão tiver um pastor que ora, enquanto os irmãos orarem na igreja, o diabo pode tentar o que quiser, mas ele não vai conseguir, porque Jesus está conosco. Aleluia, aleluia. E então, o rei da Síria, ele viu bem: eu, para vencer aquele povo, só tenho uma chance. É de matar aquele homem de Deus. E então, o que é que ele fez? Veio para tomar e cercou a cidade de Tomar, que o Eliseu morava em Tomar. Trouxe as tropas todas só para matar um homem de Deus. Você já viu o perigo que é um homem de Deus ter fé em Deus? O diabo fica com tanto medo dele que traz a tropa inteirinha só para matar um homem. Imagina a cidade de Tomar, você amanhã acordar e estar as montanhas, tudo em derredor, com milhares de soldados armados. E os helicópteros, só para tentar matar um homem de Deus. É isso. Sabe, o diabo tem medo de um homem de Deus que tem fé em Deus. Aquele homem de Deus não tinha armas. Mas o rei sabia, e ele tem Deus. É um perigo. Mas este homem de Deus, ele sabia quão grande o seu Deus era. Quando o exército veio à noite, para ninguém saber de nada. E então, o Eliseu acordou de manhã. E o seu empregado acordou também. E o empregado chamava-se o Geazi. E então, o Geazi, quando acordou, saiu cá fora para beber a bica, comer um coração com fiambre. E quando ele começa a olhar, começa a ver helicópteros, e os aviões. E começa a olhar para as montanhas, lá para ali, parece que é aqui em cima, não é? E viu os soldados todos, de binóculo em punho. Ele disse: ainda para os sírios chegaram aqui, ai, que a minha mãe bem dizia para não ir à igreja Maná. Ai, que ela bem dizia que eles são os fanáticos. Ai, eu já vi, ai, que desgraça. E foi a correr, falar ao seu mestre e dizer: Eliseu, o que é que foi, Geazi? Ai, é hoje que a gente vai morrer.
E o Eliseu mandou logo o Gési sentar-se e disse: Gési, senta aí, pá, toma lá um café, bebam aí uma bica comigo, conta lá o que foi. Eu fui lá fora para comer um croissant. E os sírios estão lá fora. Ai, que a gente vai morrer hoje. E você sabe o que é que este homem de Deus fez? Não ficou nervoso nem um bocadinho. Nem saiu da cadeira e disse: ó Gési, toma a tua compostura, homem. Então se Deus é por nós, quem será contra nós? O Eliseu virou-se para o Gési e disse: então Gési, tu não ouviste a mensagem que o pastor te deu lá em Tomar, homem? Tira os olhos do problema, homem. Põe os olhos em Jesus. Tu não ouviste a cassete? Sabe o que é que este homem de Deus disse? Disse assim: mais são aqueles que estão conosco que aqueles que estão lá fora. O Gési era um cristão novo. Ainda não sabia muito bem de Deus. Então ele disse: mais são os que estão conosco? Sim, mais são. São mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Então o Gési veio cá fora outra vez. E de binóculos em punho começou a ver os soldados todos, os helicópteros todos. E ele muito aflito: mais são aqui, mas onde é que estão os que estão connosco? Foi lá para dentro, percorreu a casa, a cozinha, percorreu a sala de jantar, os quartos, não encontrou mais ninguém. Só lá estavam duas pessoas, que era ele e o seu patrão. E ele pensou: não há dúvida, este meu chefe está maluco. Leu tanto a Bíblia que agora diz que nós somos mais do que aqueles que estão lá fora. Mas é que o Eliseu sabia que os anjos de Deus, embora que não se vejam, estavam lá e são mais que aquelas pessoas todas juntas. Aleluia, aleluia, aleluia! Talvez alguém lhe queira fazer mal. Talvez alguém o queira prejudicar. Talvez alguém lhe queira roubar algum direito que você tem. Mas eu quero lembrar a si o mesmo que Eliseu lembrou a Gési. Não tema, porque Deus é do seu lado. Mais são os anjos que estão conosco que as outras pessoas mais estão lá fora. Eu vou lhe contar uma história que se passou faz muitos anos. Passou-se em África. Uma família foi viver para a África muitos anos atrás. E na altura não havia aviões, então eles foram de barco. Deus deu-lhes um sonho e eles foram enviados pela sua igreja de barco para o meio da África. Chegaram a um porto qualquer, não me lembro qual era, e foram em caravana, por aí dentro, lá para o meio do mato. Finalmente chegaram lá a uma povoação que era onde Deus lhes tinha mostrado. Então eles começaram ali a ensinar de Jesus Cristo e tal. Mas, a dadas por três, havia ali tribos que eram canibais. Quer dizer, sabe o que é um canibal? Come homens e mulheres. Comem pessoas. Então, um certo dia, à noite, aquela tribo põe lá aquelas máscaras, pintalgam-se todos, vêm de setas na mão e começam a fazer um batuque com aquela barulhada toda e a invocar os demónios. Então vêm com tochas acesas e começam a cercar a casa do pastor. E começam a cercar e a fazer aquela barulheira toda. E o pastor viu-se muito aflito e logo toda a família foi orar. E o pastor a pedir ajuda a Deus. Amém? Então o cerco apertava. E eles cantavam mais alto. E vinham com tochas. E estavam cada vez a apertar o cerco mais e mais. E a ideia deles é tirar as tochas para aquela casa se incendiar, para depois as pessoas terem que fugir. Eles apanhavam as pessoas e depois espetavam-nas num espeto para as comer. Isso é verdade. E o pastor orava. E os filhos choravam. Mas o pastor orava. E quando eles já estavam bem perto da casa, de repente, aconteceu uma coisa muito estranha. Começaram todos aos gritos e fugiram em terror. E assim, Deus os livrou. Mas o pastor não percebeu o que é que tinha acontecido, não é? Então, passado uma boa temporada, aquela tribo começou-se a converter. E uma pessoa daquela tribo, então explicou ao pastor o que é que tinha acontecido. Você sabe o que é que tinha acontecido? Quando eles estavam no meio daquele frenesim todo, de setas na mão, tocha na outra,
e tal, com aquele batuque todo, prontos para matar aquela gente e os comer. De repente, diz que apareceram uns homens de branco, uns gigantes. E dizia este canibal, e o pior não era isso, é que eles tinham uma espada na mão. E quem é que se atrevia a meter com aquela gente? Eram os anjos de Deus. Mas são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Digam aleluia! Diga aleluia! Diga aleluia a Jesus Cristo! Irmãos, talvez você esteja cercado de problemas. Talvez você esteja cercado por pessoas más que querem fazer mal. Já aconteceu isso comigo. Você sabe que o diabo tem medo de mim? Eu sou um perigo para o diabo. Porque eu ando por Portugal fora a falar que Jesus Cristo é o único caminho e que Ele foi derrotado lá na cruz. O diabo detesta-me. Mas não faz mal. Porque maior é Deus que está comigo. Mais são os anjos que estão comigo do que o diabo que está lá debaixo dos nossos pés. Dê uma pisadela na cabeça do diabo. Aleluia. Parece que a gente está a brincar, mas estamos a falar sério. O diabo é verdadeiro, mas Deus é verdadeiro. E quando Jesus venceu o diabo, sabe que Jesus venceu o diabo lá no próprio inferno? E derrotou o diabo e andou a esfregar o nariz do diabo lá no chão para ele saber quem é que é o patrão aqui. Amém. E quando Jesus subiu, ficou sentado à direita do Pai, quer dizer que agora quem manda é Jesus Cristo. E Jesus diz que todos aqueles que entregarem a sua vida a Jesus Cristo também ficam libertos do poder de Satanás. A boa notícia, meus irmãos, a boa notícia, o recado de Deus desta manhã é este. Você não precisa de mais andar, você a sofrer. Jesus sofreu por si, Jesus quer libertar esta manhã. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Eu vou sair daqui livre, diga. Eu vou sair daqui livre. Pelo poder de Jesus. É verdade, meu irmão. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para nos libertar do poder desse filho das trevas. É o diabo, não é? Por último, eu quero contar a história de uma mulher. Vamos abrir as Bíblias em Marcos 5, 24. Marcos 5, 24. Na minha Bíblia fica na página 48. Marcos 5, 24, eu sinto Jesus aqui nesta sala. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para libertar, para ajudar e para salvar aquelas pessoas que ainda não são salvas. Ele é muito bom. Oh, meus amigos, é a altura de nós olharmos outra vez para Jesus Cristo. De todo o povo de Portugal, pôr os olhos em Deus. É só Deus que nos pode valer, nos pode salvar, nos pode libertar. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Uma certa senhora, diz aqui assim no versículo 25, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. 12 anos. Quantos anos, irmãos? Será que era 12 dias? 12 anos. Será que era 12 minutos? Não, 12 anos. Muito tempo. Versículo 26 diz: e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, ainda pior. Graças a Deus pelos médicos, que também estão na mesma luta de ajudar o povo a sair das suas doenças. Mas muitas vezes eles não conseguem fazer certas coisas. Não é verdade, meus irmãos? Fazem o melhor deles, mas quantos casos são que não há nada a fazer clinicamente? É aí que nós temos que olhar para Jesus Cristo. É aí que nós temos que tirar os olhos do problema, dessa enfermidade que não tem cura, e pôr os olhos em Jesus, para quem nada é impossível. Oh, eu sinto Jesus. Jesus está aqui nesta sala esta manhã.
Ele está aqui para curar aqueles casos que não têm cura, para ajudar aquelas pessoas que não têm problema, que não têm solução na vida. Ele está aqui. E então, aquela mulher, diz aqui o versículo 27, ouvindo falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque ela dizia: oh, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu também sararei. Não fecha a Bíblia, olha para mim. Aquela mulher um dia estava, se calhar, numa reunião assim parecida como nós. E ela ouviu falar em Jesus Cristo. Ela ouviu falar que há um Jesus maravilhoso, que cura hoje, que liberta hoje. Há um Jesus maravilhoso para quem nada é impossível. Ela ouviu falar e fé cresceu no coração daquela mulher. E ela começou a pensar: oh, se eu também tocar em Jesus Cristo, eu também vou ser curado. Não é só os outros, eu também vou ser curado. Aquela mulher começou a ter fé, e você também. Diga: eu também tenho fé, cada vez mais fé em Jesus Cristo. Amém. Então, aquela mulher dizia para ela mesma: se eu somente tocar em Jesus, eu também vou ser curada. E o que é que aconteceu? Exatamente isso. Diz que ela mal tocou em Jesus, ficou curada. Instantaneamente ficou curada. E Jesus diz aqui no versículo 34, virou-se para a senhora e disse: filha, a tua fé te salvou. Quer dizer, te curou, te libertou. E é isso, irmãos. É a sua fé em Jesus Cristo que vai curar você hoje, que vai salvar a você hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.